Mais um podcast, mais um episódio. Mais um Digipod no ar. Estamos muito felizes, Muito felizes, empolgadíssimas com a nossa convidada. Mas antes de tudo, a gente quer pedir para você curtir, compartilhar, manda para as amigas, comenta. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Hoje, exclusivamente, mande para mamães. Manda para mamães. Mamães de primeira viagem, mamães de... Todas as mulheres Todas que as você mulheres. acredita que pode ajudar. Manda esse podcast de hoje. Com e certeza. a convidada de hoje, Nath? Gente, maravilhosa essa mulher. Ela chegou aqui, linda, maravilhosa, cheirosa. Daniela já quer roubar o perfume da menina. Maravilhosa. Ela me abraçou, eu tô aqui, ó. Já quer pegar o Cheirosa. perfume dela. Além dela ser maravilhosa, ela é empresária, é empreendedora, é mentora e mãe de 2. E assim, eu nem sou mãe ainda e já sei que eu vou aprender muito com ela, né? Porque o meu desespero todo é esse. Meu Deus, vou ser mãe, como é que eu vou ser produtiva? Como é que eu vou trabalhar? Então vamos aprender isso hoje com ela. E quem é a nossa convidada? Nossa convidada é uma pessoa muito especial pra mim, porque no meu primeiro Magníficas que eu fiz aqui no Rio, eu queria que alguém pudesse, assim, abrilhantar o evento, contribuir muito, e eu pensei nela. Eu já seguia ela nas redes sociais, já admirava, e eu mandei um direct, foi exatamente assim. E ela respondeu e ela aceitou o meu convite. Pensa, eu quase tive um infarto, foi exatamente assim. E foi assim, de hoje o evento era amanhã, e ela topou e eu quase morri. E aí ela foi a última palestrante, ela encerrou o evento de uma forma assim, incrível, magnífica, que eu não tenho como descrever. Uma pena que não tem super vídeos daquele dia, porque foi incrível. Foi incrível. E no fim das contas ela me falou, nossa, eu amei, foi a minha primeira palestra. Eu fiquei, hã? Não, ela, gente, ela Como dominava assim? o palco, ela era um lado, Nossa. do outro, eu ficava assim, babando. Com uma segurança, ela botou a Total. mulherada em pé e faz isso e faz aquilo. Eu falei, não acredito, Aline, jura por Deus. Ela falou, juro, foi a minha primeira palestra. Então, Aline Nogueira, Oi, maravilhosa. Oi, mulheres que estão aí com a gente hoje. Meninas, obrigado pelo convite. Ai, não, nossa É com honra. muita honra estar aqui com vocês, um prazer enorme. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir aí com quem está ouvindo a gente e com vocês também. Certeza. maravilhosa. Vamos aprender muito aqui Muito hoje, hoje. gente. Eu tava Vai ser ansiosa bom pra demais. olhar. É verdade, ela tem muita coisa boa para contribuir com a gente. Mas eu queria saber um pouquinho, Aline, de você, que você conte um pouquinho sua história e um pouquinho como é que foi seu despertar para trabalhar com mulheres, essa questão do empoderamento feminino, essa contribuição. Então, Dani, na verdade, assim, o trabalhar com mulheres é uma coisa que eu vejo muito assim, Deus foi colocando algumas coisas na minha vida durante a minha vida inteira, que até eu, olhando para trás do meu passado, eu já via que eram sinais para eu tenho facilidade de falar com mulheres, de ensinar. E eu não tinha essa clareza, então eu fazia, entre aspas, no amadorismo, eu ajudava as amigas. Depois que meus filhos nasceram, eu ajudo ainda hoje as mães dos amiguinhos dos meus filhos, sabe? Eu ia fazendo tudo informalmente, né? E eu acho, a grande virada de chave foi primeiro com o meu primeiro filho, porque eu sempre trabalhei muito, sempre, tipo, tinha o meu dinheiro, então eu achava que o trabalho era importante para mim por causa do dinheiro. Eu sempre gostei de comprar minhas coisas, de ter essa minha independência. E quando meu primeiro filho nasceu, o primeiro mês que eu fiquei em casa, que eu me senti praticamente banida da empresa, porque todo mundo evitava me incomodar e tudo mais. E, Com aquela de fato, preocupação, assim, não, Não posso falar que ela tá grávida, tá parece que é lá doença, amamentando, né? Imagina. mas era quase isso, porque É. eu amamentava de 45 minutos em 45 minutos. Oh, meu Deus. Meu filho tinha cólica, sabe, era desesperador. E aí eu ficava assim, poxa, o que tá acontecendo? Que eu tô tão chateada de não estar trabalhando, né? E meu marido um dia falou, poxa, você tá recebendo aqui o dinheiro. Eu falei, não, o problema não é dinheiro. E aí eu descobri que o trabalho para mim não é só dinheiro. Eu gosto de ser produtiva, de agregar em alguma coisa, de produzir algo, de deixar a minha marquinha lá, sabe? Aquele processo lá foi a Aline que mudou, tal. E as coisas melhoraram depois que aconteceu isso. Então, eu entendi o significado de trabalho para mim. E aí eu comecei a cair profundamente para dentro, entender como que acontece. O primeiro baque que eu tive foi uma pesquisa do IBGE que falava que, na época, 50% das mulheres não retornavam ao trabalho depois de ter o primeiro filho. E aquilo, para mim, no primeiro momento foi desesperador. Eu falei, meu Deus. Eu não quero fazer parte E no segundo eu falei, peraí, mas tem os outros 50% que continuam. Eu quero esses outros 50% Eu aí. vou saber o que essas mulheres fazem para continuar. Então eu comecei a estudar. E foi assim um negócio muito louco. Quem conviveu comigo nessa época, amigas, as pessoas próximas de mim, funcionários, viam o quanto eu carreguei meu filho bebezinho para São Paulo para fazer imersão de 5 dias. E botava ele no carrinho e balançava, e o cara lá dando a palestra. Foi uma loucura. Tirando leite, fui para os Estados Unidos fazer Tony Robbins e tal, ia no banheiro, tirava leite. Então assim, eu dei meu jeito, porque eu entendi que eu não queria ficar do jeito que eu estava. Tava um gosto muito amargo a posição que eu estava, eu não voltar a trabalhar.
E aí foi todo um processo, né? Que as coisas não acontecem da noite pro dia. Sim. Então, a primeira virada de chave foi quando meu primeiro filho nasceu, que eu entendi o real significado de trabalho. E a segunda, que não foi muito distante, meu filho estava com 7 para 8 meses, eu já estava organizando as coisas, já entendi como é que funcionava, otimizava. Agora tô no caminho, agora foi. Eu tô valente. Nós desligamos o nosso diretor executivo da empresa e eu assumi o lugar dele, botei meu filho na creche, voltei a treinar, eu falei, agora vai. Descobri que estava grávida do segundo. Eu falei, putz, 2 não vai ter como. Agora ferrou. Agora não, agora realmente, tipo, não tem Não como. dá. Se com um, já Tipo, foi uma loucura. já foi uma luta, né? 2 não tem E como. com 8 meses eu 2 Foi, neném. ele tava primeiro. com 7 para 8 meses. Caramba. Inclusive, ele tava no dia que eu descobri, foi desesperador. Gente, eu tenho esse 2 pânico, né? nenéns. Imagina. Não, eu não É quase gêmeos, assim, A Daniela porque... que é gêmeos, eu falo pra ela, Eu meu quero Deus, mas como é que gêmeas, faz 2 isso? meninas. Cara, é assim, pontos positivos e negativos como tudo na vida. Com certeza, Entre as porque já duas, cresceram juntos, É tudo agora- uma fase só. Pra mim, tudo uma minha vez. cabeça funciona assim, é um tipo de desenho Aham, só, as festinhas é um tipo. exatamente. Agora, pontos negativos é que 2 chorando da mesma Aham. altura. 2 fraldas. O Quando meu um pegou acorda, fase outro de 2 dorme. fraldas, Então, a segunda pancada foi essa. E foram 3 dias que eu jamais vou me esquecer. Que eu fiquei assim, sem comer direito, eu não dormia. E eu falei pro meu pai, pai, eu não vou conseguir. Não tem como, agora não tem como. Poxa, acabei de desligar, né? O diretor é um cara super bacana, assim, mas a gente entendeu que era o momento de a gente entrar na operação. E eu falei, não dá. Meu pai, minha filha, tem gente aí que tem 8 e se vira. Isso aí é uma bênção de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que Deus tá querendo falar pra mim, né? Qual é essa lição? Que Qual é? O que aprender? eu tenho que fazer? Aí no 3º pro 4º dia eu falei, ok. É uma coisa que Aconteceu, eu vou ter que foi, enfrentar. tá aqui, tá dentro da Sim. minha barriga, não tem volta. Obviamente, pra mim, isso não tem volta. Eu falei, ok, eu tenho 9 meses pra me organizar. E aí eu comecei. E eu fiz um cronômetro, na verdade eu tinha menos, porque eu descobri, eu tava com 8 semanas, então eu tinha aí 6 meses pra E me você organizar comentou com a gente que praticamente. você descobriu porque foi botar o DIU, né? Foi bem tenso esse dia. A minha doutora Michele, minha obstetra, se você estiver me ouvindo, você vai lembrar. Até hoje a gente relembra quando eu vou lá nela. Né? Eu fui para colocar o DIU, que eu acabei me enrolando um pouco para ir, porque a gente estava viajando muito nos cursos, a trabalho e tal, com o pequeno no colo. E aí comprei na farmácia o DIU de cobre, levei no consultório, falei, Rogério, vai comigo. Ele estava treinando. Eu falei, pega o carro e vai até lá, que eu tenho medo. Algumas mulheres dizem que dói, que não conseguem dirigir, outras dizem que não é nada. Então vai, se tiver de boa, a gente sai com os 2 carros. Se eu passar mal, eu deixo meu carro, amanhã a gente busca lá. Nesse dia o Roger teve febre, o meu mais velho. Me ligaram da escola, eu tive que levar ele junto. Então távamos nós Aquela 3. família toda. Você vê que nada é por acaso. Nada é por acaso. Ele já Aí- descobriu que ele foi promovido, o irmão Não, mais total, velho. foi na hora, todo mundo. nada por acaso. E a gente foi para deixei eles numa sala, meu marido trabalhando no celular, lá em outro planeta, ele pequenininho dormindo, era um bebezinho. Aí eu fui e tal, e a doutora Michele falou assim, meu amor, abaixa o quadril mais um pouquinho, ela passa o ultrassom para ver exatamente onde que vai colocar, né? Eu abaixo, aí eu me ajustei assim, ela, Aline, eu não vou poder colocar esse DIU aqui não. Eu falei, por quê? Aí ela apontou assim pra tela, tinha uma bolinha. Uma bolinha. O nome da bolinha é Romero, gente. Tinha uma bolinha ali. Ela falou assim, olha, tem uma gestação aqui. Eu falei, não. Doutora. Tipo, Impossível. falou doutora amiga. Impossível. Isso daí é um pólipo. É um pólipo. Eu já tive. Tem uns 2 anos atrás, eu já tive pólipo. Ela, não, meu amor. Esse pólipo que é um nós daqui a embrião. 10 meses você vê o Ela falou assim, resultado. um embrião. Eu, não tem como. Aí eu levantei, eu lembro que eu tava com aquele só aventalzinho, o aventalzinho soltou, eu pelada, ela, volta aqui, põe um avental. Eu quero ver em outro ultrassom, eu quero ver e tal. Aí me levaram pra sala da doutora Maíra, que era um ultrassom tipo um pouco mais moderno. Aí eu deitei o rímel preto na cara inteira, assim. E aí a doutora Maíra falou, mas meu amor, né, o que aconteceu? Isso aqui é uma gestação mesmo, você tá grávida. Você tá só grávida. Aquilo foi, pra mim, foi um golpe, porque assim, é onde eu falo que é o agir de Deus, né? Eu achava que eu tinha o controle sobre a minha vida, né? Eu me organizei, então agora é assim, então decidi. Tá tudo certo. É isso. E aí Deus veio e falou assim, não, peraí, tem um negócio aqui que você não aprendeu algumas coisas, você precisa aprender. E aí eu fui pra sala, falei pra ela, doutora, pelo amor de Deus, conta pro Rogério que eu não tenho coragem, eu não sei como é que eu vou dizer, né? Mais um e tal. Chamou o Rogério, e o Rogério até hoje fala, nossa, Aline, quando eu olhei pra você... Ô, cara, aconteceu alguma coisa Não, grave, ele falou assim, né? eu achei que era uma doença terminal, você tinha 6 meses de vida. É. Eu falei, pronto, ferrou. Acabou. Ela
tá com a vida contada aí, né? Aí a doutora Michele falou, então, Rogério, a gente não vai poder colocar o DIU, tá? Porque tem uma gestação aqui, Rogério. Tipo, é isso? Pelo amor de Deus, pô, gente bonita aí. Eu olhei assim pro Rogério, assim. Eu quase voei nele. Nesse momento, eu quase voei nele. Aí ela, então, meu amor, vamos fazer o pré-natal. Eu falei, não, eu quero o exame de sangue pra eu ter certeza que isso daí eu tô grávida. Fui pro Barra Shopping. Da ultrassom. Eu sou meio Tomé nessas horas, eu quero ver, assim. Claro. Eu fui pro Barra Shopping com ele e ele todo faceiro. Eu quero matar, porque, cara, é a mulher que sabe como é que funciona. É você que fica com peso na barriga, o peito incha, acordada de madrugada. Eu conheço vários pais que são paizões, que ajudam, mas tem um limite. é a mulher. Assim, a tem mulher, coisas que mãe é aquela história, não mãe é tem mãe. É isso, não tem Então jeito. eu sabia que ia começar tudo de novo. E a minha memória estava muito fresca. Né? Tava muito fresco o que era ficar a noite sem dormir. Então, eu tava começando a dormir. Eu ainda tava amamentando. Você imagina. Aí a gente fez o exame, deu que tava. Fiquei esses 3 dias aí fora do planeta. Do ar. Aí eu falei, cara, é o que temos e vamos pra frente. Vou honrar a vida que Deus botou aqui pra mim, né? Pra cuidar essa bênção, porque criança é uma bênção. E virei muito mais produtiva, muito mais ágil. Tava aí a lição que você tava procurando. Sim. Cara, é sensacional, assim. Não, porque aí teve que realmente se virar nos 30 com 2. Foi. E aí, em que momento você conseguiu, depois do segundo, retomar mesmo tudo? Com uma semana que eu tinha parido, eu tava no escritório. Já estava totalmente diferente da primeira gravidez? Totalmente diferente. Eu tive que aprender na força delegar. Eu odiava delegar as coisas. Eu tenho esse defeito. Acho que todas nós mulheres, a gente gosta de controlar, né? E controlar. Só pra você ter noção, meu primeiro filho, o Roger, o meu marido falou, poxa, eu vou colocar uma babá pra ajudar você. Eu tava falando, babá? Eu achava que, tipo, eu ter uma babá, eu seria menos mãe. Menos mãe. Eu tinha essa concepção. Isso me fazia muito mal, muito mal. Eu falei, eu não. Eu sempre olhava aquelas mulheres andando com a babá, assim, que absurdo, não quer ser mãe. Pra que teve? Sabe? Eu pensava muito assim. Na mão. E aí, ele colocou uma babá lá dentro de casa, e no primeiro dia eu olhei pra ela, oi, tudo bem? Então, o mamá é no meu peito, porque eu faço, né, a amamentação, tá, beleza. O banho só eu que dou, tá? E a fralda também é eu que troco. Aí ela, tá. Eu vou fazer o quê? Aí o Rogério Aline, ela vai fazer o quê? Ela lavar as roupas dele. Põe ela pra lavar as roupinhas dele. 2 semanas eu falei, não dá. Com o segundo, não tinha como. Eu não tenho família aqui no Rio de Janeiro. O Rogério também não tem. Sogra, mãe, não tenho. Então, assim, eu não tinha outra opção. E aí eu tive que trabalhar muito isso em mim, entendeu? Em como fazer para ter alguém. E aí foi, muitas sacadas. Tipo, entender que a babá, ela veio para me auxiliar e não para ser mãe. Exatamente. Então, ensinar aos meus filhos e a ela que ela é meu braço. Mas ela é um dos meus braços. Ela não é a mãe, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito conversa, muito sem entender. E se posicionar. Porque espaços não ficam vazios. Então, se eu não sou mãe, a babá entra e ela vai ser a mãe e meu filho vai entender que ela é a mãe. Se eu não sou esposa pro meu marido, alguma coisa, não necessariamente uma outra mulher, mas até um jogo de futebol, uma bebida, algo vai entrar no lugar. Então, espaços não ficam vazios. Exato. Então, esse é um dos grandes motivos que eu entendi como estar presente sem precisar estar o tempo todo. Sim. Acho que essa é a grande sacada de você fazer a gestão do tempo. Né? Você entender os pontos importantes que você realmente precisa. O que é importante aqui na minha relação de mãe e filho? Eu não vou abrir mão de amamentar. Então, assim, no começo, os primeiros 3 meses por aí, eu tava com a babá. Eu poderia deixar o meu filho em casa, tirar leite e deixar ele em casa e trabalhar. Eu sou dona da empresa, meti um isqueirinho lá dentro. Eu falei, você vai trabalhar comigo. Falei pra babá. E ela foi, a parceira tá comigo até hoje. Ai, que legal. E isso ela é muito bom. ia e ela ficava sentada o dia inteiro. E meu filho no isqueirinho. Ai, coitado, menino preso. Cara, coitado não, tava com a mãe perto. Com a mãe, entendeu? Mamava Quantos no meu não peito. conseguem, né? Então, assim, quantas mães queriam, né? Trabalham às vezes como funcionária, gostariam de ir em casa amamentar e não pode. E é que muita mãe fala, né? Na verdade, a criança ela tem que se adaptar ao seu horário, não você se adaptar ao horário dela também, lógico. né? Eu acho que tudo é uma questão de organização de tempo. Você falou sobre organização de tempo. Tendo 2 filhos, cada um demanda tempos diferentes e necessidades diferentes? Você Necessidades, sim.
tempo. Agora, como a idade dos dois é muito próxima, eles fazem quase tudo juntos. A escola é no mesmo horário, o jiu-jitsu é o mesmo, a aula de música é a mesma, natação é a mesma. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque cada um vai ter suas escolhas. Sim, daqui a pouco um vai sim. querer ir pro futebol, outro vai querer não sei pra onde, sabe? É. Então isso vai mudar. Agora, com relação a necessidades, sim, completamente diferentes. Um é mais carinhoso, outro é menos. Um é mais tipo, o jeito que você trata, por exemplo, eu tenho um que ele funciona mais sob pressão. Aham. Então eu falo, acorda, ele levanta e dá. O outro, meu Deus, é uma novela até eu conseguir fazer ele abrir o olho. Então, assim, você vai começando a perceber que nós, seres humanos, somos únicos. Não Somos, existe. Existem pessoas parecidas, que gostam das mesmas coisas que você, Não tem em um pilar, em uma área, agem mais parecido com você. Mas iguais não somos. E isso não seria diferente com filhos. Mas o amor é igual. O amor é igual. Eu sempre Imagina. pergunto isso, É. né? Porque eu sou filha única, então não tem muita escolha, Somos, né? é. Ou me ama ou me ama. Eu não Não consigo tem essa ver divisão, assim, é. tipo, se você tivesse que escolher um. Se eu ganhei, um dia eu me perguntei isso, né? Se, tipo, eu tivesse numa situação que, tipo assim, tem que escolher um. Eu não ia escolher. É difícil, né? Vou Não eu, ia- né? E não pelo que eles iam pensar sobre mim, não por isso. Porque eu não consigo. como. Qual que é o critério que eu vou usar? É, Eu não verdade. tenho critério, não tem, Não existe, né? sabe? Mas são necessidades diferentes. E sim. eles foram a sua força 100%. Eles são. Eles são, né? Eles são, na verdade, a minha família. Minha família e Deus é o que me sustentam, porque quando você não tem uma base sólida, isso serve para uma empresa também, né? Então, quando você não tem uma base sólida, você não tem o seu porquê muito fincado, quando vem um vento, você Vai. cai. É verdade. Então, você tem que ter a base muito forte para que você, nos dias ruins, não jogue a toalha. Sim. Exatamente. E eles são a minha base. Eles e Deus, assim, tipo, fazem com que nos dias difíceis eu fale, cara, eu tenho que ir, mesmo eu não querendo. Eu tenho Sim. que ir, mesmo eu estando com dor. Mesmo eu achando que hoje não tô afim, mas eu tenho que ir. Precisa- Persistir em função do seu porquê maior, que são eles. É por eles, né? É por eles. Eu acho que quando você começa a entender o propósito, é engraçado que propósito é uma palavra tão batida, né? Mas na Sim, verdade o significado de é propósito enorme. qual que é o seu porquê? Por É que isso. que você faz as coisas? Porque se você avaliar as empresas que não têm um porquê muito definido, Sim. são empresas que não evoluem, que não se mantêm no mercado. Então, a gente estava até numa live da franqueadora falando sobre como que a gente atravessou esses anos todos, né? A gente tem aí mais de 10 anos de franquia e Atravessou uma atravessamos pandemia, uma né? pandemia que foi sinistro. Nossa. Né? Unidades fecharam, alguns alunos saíram, mas a gente está aí ainda. Claro. E é o porquê, é o propósito. Vocês tinham esse Sim. porquê muito definido, né? O Muito propósito definido. E aí, num dia difícil, a gente não precisa disso, pô, a gente pode fazer outra coisa. Não, mas, caramba, tem tantos alunos que a gente mudou a vida de tanta gente que ia se suicidar aqui por causa da gente, largou remédio, não sei o quê. Criança que apanhava na escola, sabe? O outro que era obeso, uma aluna nossa tem fibromialgia e entendeu que pela luta ela consegue voltar a treinar. Não, É a isso, gente tem que sim. ir, você entendeu? É No isso. dia A gente vai difícil, não, continuar. a gente vai. E você hoje que é diretora de todas as unidades, Isso, né? eu sou diretora da rede de franquias. Da Né? rede de Então, a gente tem a franquias. rede de franquias, tem unidades espalhadas aqui no Brasil, tem uma em Dubai, uma nos Estados Unidos. E hoje eu coordeno aí o time dos franqueados. Em algum momento, o fato de você ser esposa do Minotouro Se for te pressão. favoreceu ou te diminuiu? Você já... Mais diminuiu do que favoreceu. É. Por que eu falo mais que diminuiu? Porque eu nunca usei para conseguir algo. Então, talvez se eu usasse, me ajudaria. Porque eu sempre fui muito tranquila com relação a isso. Agora, no começo, é um meio masculino, né? Onde eu entrei. Sim, exatamente. Eu imagino que você tenha sentido julgamento, assim, das pessoas, sabe? Porque demitiu, né? Não por isso, mas demitiu para vocês assumirem, vocês como família, né? Mas ali eu já estava com um grau de maturidade, eu já estava madura dentro encarar da essa empresa. As situação. pessoas já sabiam quem eu Ela era. entrou estagiária, né? É verdade. Agora, quando eu comecei, tem uma história que eu conto muito assim pra galera, que a gente eu já não estava como estagiária, já estava na parte de licenciamento de produtos. E nós fomos uma reunião em São Paulo com um pessoal que estava prospectando investidores para a marca, e eu entrei, e quando eu entrei com o Rogério, daí a pessoa que ia fazer reunião com a gente falou assim: oi, querida, aqui na frente tem um shopping em Iguatemi, aí se você quiser dar uma voltinha, ou então tem champanhe aqui, cappuccino, e você pode aguardar. Aí eu falei, cara, que errado comigo, né? Aí eu fiquei, eu super educada. E o Rogério, não, é porque é ela que define a parte do licenciamento de produto. Ah, tá, não, então você pode ficar. E aí isso me causou uma reflexão.
Mas o que eu acho mais engraçado é que por várias vezes eu tive julgamento. Não foram poucas. Mas nunca me senti menos. Eu sempre pensava assim, eu vou arranjar um outro jeito de mostrar para eles que... Sabe? No começo das reuniões, quando a gente fazia a reunião da franqueadora, porque tinha um terceiro sócio, tinha diretores e tudo mais... Eu não dava a minha opinião na reunião, porque no começo eu era namorada do Rogério, depois eu era noiva do Rogério, eu não tinha cargo. Eu trabalhei 2 anos sem ter salário, então eu não tinha cargo. O Rogério falava assim, você é formada em administração, você me ajuda nas reuniões, você vai comigo, aí depois a gente discute. Então eu ia quietinha. E aí eu tinha as ideias que eu falava, eu tenho que falar isso agora, né? Então... Cansei de escrever bilhete, passar por baixo da mesa pro Rogério, e o Rogério, não sei o que e tal. Aí eu falei, aí eu ficava assim, nossa, se eu falasse, eles não iam aceitar. E mandar por WhatsApp. E eu não tenho problema nenhum. Sim. Tem mulheres que falam, nossa, você se submeteu, você se rebaixou. Rebaixou nada, olha onde eu tô. Exatamente. Entendeu? Eu dei um passo pra trás pra pegar impulso pra ir pra frente. Exatamente. É isso. Então, e essas coisas são sempre sobre nós, né? Então, se você não se sentir assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Eu via que existe... E talvez vocês sintam isso também, existe o rótulo que a mulher não é capaz de ser inteligente e bonita. Sim. Então, como eu sempre trabalhei muitos anos como modelo, e esse era um dos meus diferenciais quando eu era modelo, né? Minhas amigas, estilistas aí da época que eu era modelo, sabem. Pô, eu tinha beleza, mas por várias vezes eu entrei em temporada de desfile fora do peso. E aí as outras ficavam doidas, né? Pô, como que ela tá aqui? Mas é porque eu vendia as peças que eu botava no corpo pra apresentar em convenção de vendas e tudo mais. Porque eu pegava a peça e falava assim, estilista, isso aqui é o quê? Algodão? É látex? Tem uma costura aqui? Então, quando eu chegava na frente numa convenção, a pessoa falava, é confortável a peça? Não, é confortável porque ela tem stretch, não sei o quê. E aqui é legal porque o cara ficava, pô, maneiro, vou pedir essa peça. Então, eu sempre usei isso a meu favor, né? E esse rótulo existe, né? Existe. Tipo, Sim, loira, né? Existem alguns rótulos. E nesse dia eu senti um gosto amargo de tipo assim, poxa, eu acho que eu vou mudar alguma coisa. Na reunião seguinte, eu uso óculos, eu tô de lente aqui. Na reunião seguinte eu fui de óculos, sem maquiagem, com o cabelo amarrado, com uma blusa toda fechadinha assim e tal. Eu já percebi que me trataram diferente. Falei, caramba, né? Como é que pode? Mas as pessoas julgam muito pela aparência. Tipo, cheio de cílio, né? Unha e tal. Falei, tadinha, essa daí só sabe fazer cílios. Né? Porque eles não sabem que eu sei otimizar meu tempo. Eu posso ir fazer cílios, unha, ainda estudar e ainda trabalhar. É exatamente isso. Então... Eu passei por uma situação uma vez, assim, bem parecida. Eu tinha uma empresa de eventos. E aí, alguns eventos eu ia, né? Até pra apresentar a recepcionista que ia ficar no stand. E aí, eu cheguei, me apresentei e tal. Ele, tá, então você que vai trabalhar, né, de recepcionista. Você pode ficar ali, não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem então, eu sou dona da empresa. Eu vim aqui só pra me apresentar, que ela tá chegando. O cara ficou me olhando assim. Mas você? Aí eu falei, sim, prazer, Natasha. Me apresentei ele. Tá. Mas a gente mas eu vi na cara do cara, tipo assim, ele... Não é possível. Essa garota é dona da empresa. Ainda mais que eu era bem novinha, assim. Eu tinha 23, 24. Mas você sabe o que eu acho? Que quando você sabe quem você é... Exatamente. Tá É tudo isso. bem. Mas uma atitude dessa acaba com muitas mulheres. Acaba. Total. Você pega isso como Muitas sua crença de mulheres. vida. Total. Porque eu pensei assim, ok, eu tive uma educação onde meu pai me fortaleceu pra eu ser desse jeito. Entendeu? Pra tipo, se alguém ri de você na escola, você tem que saber quem você é. Você tem pai e mãe. Meu pai sempre falava isso. Quando eu comecei a trabalhar como modelo, a gente sabe que como em todo segmento, tem coisas não legais, né? Então, meu pai falava assim, olha, se você vê qualquer coisa errada, se acontecer alguma coisa com você, se for pra alguma festinha com alguns amigos, você vê coisa errada, você me liga, pode ser a hora que for, eu vou te buscar. Então, eu sempre tive essa segurança de estar nos lugares, porque eu não precisava daquilo ali, eu tinha pra onde ir. Exato. Entende? Então eu tive a sorte, né? Eu fui muito abençoada de ter uma família perto comigo. Mas quantas não têm e se sentem refém numa situação dessa? Com certeza. E passam, se submetem, às vezes mesmo sem querer, porque precisam. Exatamente. E aí realmente acaba com a cabeça da mulher. E depois pra reconstruir... Aí você é já possível, sabe. mas é um Não, processo. é super possível, mas é um processo. Você São tem que anos, às vezes, né? São anos, às vezes. É verdade. E em que momento você formulou essa gestão do tempo? Não, beleza, eu sou mãe de 2, tenho as empresas, e como eu vou dividir isso? Bom, até a minha aula na mentoria de terça-feira foi sobre tempo. Que Eu preciso. Não tinha o conteúdo de tempo e elas tinham que me entregar uma tarefa e eu vi que algumas não entregaram. Eu falei, cara, eu vou ter que ensinar elas a usar o tempo, senão elas não vão fazer os exercícios das aulas.
Eu falei, menina, vocês se incomodam de eu mudar o conteúdo programático aqui, eu vou inserir a questão de... eu quero, pelo amor de Deus. Eu falei, por favor. Então vamos lá. Eu acho que a questão de tempo, aí volta, e eu vou voltar quantas vezes for necessária essa minha vida para falar, volta em quem eu sou, aonde eu tô e para onde eu vou. Porque o tempo, ele tem a ver com o que é prioridade para você. E prioridade tem a ver com quem você é e para onde você quer ir. Por exemplo, se a minha prioridade é trabalhar com eventos né, que nem você falou, eu tinha uma empresa de eventos, eu tenho que me relacionar com quem? Eu tenho que estar em quais lugares? Então, a minha prioridade vão ser compromissos que tenham a ver com esses compromissos. Perfeito. Pronto. Eu quero, vamos lá, né? Para onde eu quero ir? Minha empresa tem que faturar tanto, para isso eu tenho que aprender mais sobre gestão. Eu vou ir para festa todo final de semana ou eu vou estudar sobre gestão e pegar uma imersão, ler um livro? Você entende? Sim. Então, primeiro eu tenho que saber quais são as minhas prioridades. E aí eu defino como eu vou usar o meu tempo. O que mais acontece? As pessoas não têm clareza de quem elas são, de onde elas estão, para onde elas vão, e aí elas deixam a rotina engolir. Sim. Elas vão usando o tempo assim, fim do dia, acabou, não fiz nada. Exatamente. Isso é muito ruim. Esse é realmente o princípio, né? Porque quem É o não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho E não, serve. e eu acho que... Eu tenho a sensação que depois da pandemia, não sei se a gente ficou muito em casa, a vida voou. As coisas vão... Se você não tem muita clareza de onde você realmente quer ir, você vive um dia atrás do outro e nada muda e tudo... Você pode até fazer um teste. Se você fizer um dia uma lista... vou testar amanhã, o que a Aline falou. Você faz uma lista assim, meu sonho é trabalhar assim, assim. Então, eu vou fazer atividades amanhã que tenham relação com o que eu quero, né? E aí, você conclui as atividades no final do dia. Você se sente tão bem no final do dia. É verdade. E o tempo e o ao foi contrário igual. também, né? Oi? E ao contrário também. Quando você não consegue, te dá uma... Te gera frustração. uma frustração. Mas aí te dá mais força pra você fazer. Falar assim, não consegui, mas amanhã eu vou a- conseguir. Mas assim, não consegui, mas dei o meu melhor e Dei o estava meu melhor. alinhado com os meus Aí tá objetivos. tudo bem. O que normalmente acontece, não consegui, não sei o que aconteceu. É. O tempo passou, ligaram a turbina e... Esse negócio Não, mas de aí, escrever... aí começa a dar um monte de desculpa. Não, mas também foi minha mãe que me ligou e aí eu fiquei 3 horas... Você começa a dar um monte de desculpa. A gente estava até falando na aula sobre como lidar com imprevistos, né? Porque da rotina, se tem pesquisas que falam que 23% são imprevistos. Então, vão acontecer coisas que não estão no seu controle. Agora, fala também que a cada 10 pessoas, 7, por não ter as prioridades, deixam ser engolidas por coisas que são imprevistos, mas que seriam controláveis. Sim. Então, na verdade, assim, existe você não pode cronometrar tudo, porque Sim. existe o imprevisto. Agora, você pode prever muita coisa, né? Então, é isso que eu estava ensinando para elas, como montar essa relação. Porque se você não monta essa relação, muitas pessoas falam em organização de tempo e falam assim, um planner, uma agenda. Ok, mas é que Funciona isso é pra o algumas fim. pessoas. Esse é um dos Sim. últimos passos. O primeiro é você saber quem você é, onde você está, para onde você vai. Aí você sabe disso? Beleza. Quais são as suas prioridades? Minhas prioridades são essas. Com base nas suas prioridades, que tarefas que elas desencadeiam? Essas. Então, agora a gente vai aí, olhar sim. para um planner e vai Porque senão você vai definir olhar o que você vai fazer de O segunda a planner vai sexta. falar, tá, mas e aí, é o quê que eu E faço? te digo mais. O quê? Eu faço o quê? Teve até um ponto que eu não falei aqui, que eu trabalho muito com as meninas, que é o quê? Eu preciso saber como que você está usando hoje o seu tempo. Aí ela, não, meu tempo, nossa, chego em casa exausta, trabalho o dia inteiro e tal. Falei, beleza, então eu tenho uma planilha, que é a planilha da produtividade, que eu peço para elas passarem um dia preenchendo. Eu falei, é uma vez só que você vai fazer isso. Então se dedique e faça. Aí chega no final do dia ou no dia seguinte, elas têm que avaliar para entender o que daquelas atividades ali eram urgentes, o que era importante, o que elas poderiam dar para alguém fazer e o que elas não deveriam ter feito. Não tem uma vez que a pessoa não fala assim, Aline, eu não sabia que eu perdia tempo com coisa assim tão de bobeira. Ainda mais hoje em dia com um monte de distração. Celular, Instagram, não sei o quê. É surreal. Então é aquela história assim, eu quero comprar uma coisa. Tá, primeiro me dá o teu extrato bancário que eu quero saber o que você faz. Porque se você está querendo comprar uma coisa e me diz que não tem dinheiro e você recebe, tem o teu salário, eu preciso saber o que você faz com ele. Sim. É isso que eu falei para elas. Eu quero saber o que você faz com as 24 horas que Deus te dá todos os dias. Perfeito. Aí quando elas olham assim, eu falei, agora você entendeu que isso aqui não é prioridade, que isso aqui não é prioridade. Agora vamos lá. Aí você começa a organizar. Vamos voltar para o que você realmente quer. Exatamente. A gente volta no que você quer. E aí a gente começa assim... Isso vale muito para o emagrecimento também. Achei perfeito. É verdade, é verdade. E eu faço muitas comparações, sabe? Com dieta, com academia, como a gente tem academia. Sim, né? Nesse mundo. E o cérebro funciona da mesma forma. Porque o 100%. cérebro está o tempo todo querendo aumentar o prazer e diminuir a dor. Então, tudo que gera dor, tudo que dá trabalho, Ele nós vai procrastinar. não queremos fazer.
Até todo mundo fala assim, nossa, você não gosta de batata frita? Eu falo, cara, é lógico que se eu comer uma batata frita, ela vai ser mais gostosinha do que a outra. Mas eu comecei a educar o meu cérebro pra vir pro lado de cá. Sim. E é um trabalho. Sim. Né? Você trabalha com isso, você sabe. Exatamente. E é um trabalho que não é da noite pro dia. Eu falei muito isso pra elas. Acredita que é um processo. Exatamente. Né? A gente viu que você é a rainha do post-it, né? Adoro. Eu vi isso. Post-it, ele é depois do planner. O post-it, pra mim, ele serve como um lembrete das 3 próximas ações que eu tenho que fazer. Então, eu ponho 3 coisas no post-it, assim. Aí eu ando com o post-it pra... Aí matei as 3, aí eu vou na lista das 10, pego quais são as 3 próximas. É maravilhoso, né? Pegar um post-it. Esse aqui já foi, esse aqui porque já foi. senão se o seu cérebro... já foi. Se o seu cérebro vê os 10 ou 30 coisas que você tem que fazer, não vai dar. Não vai dar. Ou ele faz o que é pior ainda, e ele faz, o meu faz, o de todo mundo faz. Ele pega o que é mais fácil de fazer. Aí chega no final do dia, você deixou o mais difícil, aí você tá exausta. Aí você fala, é verdade, 100%. Aí fica o post-it lá. 100%. Pra mim, a leitura é o que eu mais procrastino. Então, eu acordo e falo, vou ler. Não, mas eu vou logo pra academia, na volta eu leio. Não. Aí eu volto, não, mas aí eu tenho que trabalhar. Não. Antes de dormir, eu vou ler. Antes de dormir, uma página, né? Esquece. Uma página você consegue, você paga. É academia, eu tenho que ir logo, porque senão você fica enrolando. A academia, pra mim, já virou assim... automático já, 100%. Mas eu fiz todo esse trabalho, né? Exatamente. Lá atrás, até que hoje, realmente, isso é muito real, né? É real. As pessoas acreditarem. Vamos falar sobre a força do pensamento, porque eu me lembro que no Magníficas você falou assim pra mim, olha que incrível. Foi a minha primeira vez que eu palestrei, mas exatamente como tá aqui. As pessoas que estão sentadas aqui... A roupa que eu tava usando. A roupa que eu tava usando, eu já tinha imaginado. Como é que você usa isso na sua vida? Então, eu falo muito... que até eu gravei um vídeo falando sobre isso, eu acho que foi ontem, que a gente fala muito em pensamento positivo. Eu sou muito a favor do pensamento positivo, mas ele não funciona se for só um pensamento positivo. Então, o pensamento positivo, você imaginar-se fazendo algo, você ter visivelmente... Minha casa parece meu quarto, meu marido fica doido, porque é cheio de coisa pregada pelas paredes. Por quê? Porque nós somos seres humanos visuais, nós precisamos ver, ponto. Senão, não teria sinal de trânsito, placa de sinalização. Você simplesmente, todo mundo saberia que onde tem a faixa branca não pode passar. E tem a placa, faixa de pedestres. Sim. Então, não precisaria disso. Isso prova que nós somos, e tem vários estudos que falam sobre isso, nós somos seres humanos visuais. Ou seja, se você botar sua meta num caderninho e fecha o caderno, já era. Você não vai lembrar. Eu vou fazer uma dieta, mas vou emagrecer, né? A gente tá falando aqui de academia, de alimentação. Fechou o caderno. Aí, primeiro rodízio de pizza TPM, e vem uma amiga assim, amiga, eu preciso conversar com você, vamos comigo lá. Vai! E é normal, a pessoa não é criminosa por estar fazendo isso, é porque ela não está vendo. Sim. Agora, quando você está vendo o tempo todo, você se envergonha por você mesma. Sim. Quando eu penso assim, hoje eu acho que eu não vou lá na empresa fazer aquela reunião e tal, aí eu olho ali no mural, faturamento, tanto... Mas eu tenho que fazer essa reunião, porque é ela que vai fazer eu chegar ali. Então, você começa a se intimidar. E esse caso que a Dani está falando, eu lembro como se fosse hoje, eu tenho o que eu chamo de Dream Wall, né? Que é a parede dos sonhos, onde eu coloco as fotos, as figuras da onde eu quero ir, para onde eu quero estar, o que eu quero ter, enfim. E eu tinha uma foto com várias mulheres atrás, e eu com o braço assim para cima, tal, com uma roupa, blusa branca, eu acho que era uma saia preta, uma coisa assim. E no dia eu tava com uma blusa branca e uma calça preta. E aí eu falei, Dani, deixa eu fazer uma foto aqui. Aí ela falou, como assim e tal? Eu falei, não, eu queria fazer uma foto com as meninas atrás, porque eu sonhei muito com esse momento, só que foi sem querer. Porque, né, eu não fui atrás da Dani, as coisas foram acontecendo. Nunca é sem querer, né? Sem querer não foi. Sem querer querendo, Tava ali, né? Foi sem querer e eu tô aqui. Atraiu. E eu, basicamente, eu tive um retrato da figura que eu tinha no Dream Wall. Então, funciona, só que não adianta você colocar e não olhar todos os dias. Sim. Eu acho que o olhar e você internalizar, como se você entrasse na figura... É o sentir também, ele te provoca comportamentos. Por exemplo, quando ela me mandou o direct, eu falei sim, ela, nossa... O meu cérebro, eu não percebi, eu não lembrei na hora, eu tenho a figura que meu sonho é ir pra uma palestra. Não, mas o meu cérebro foi rápido, ele saiu na minha frente. Exatamente. Tipo, cara, peraí, tem um negócio lá. Então ele sai rápido. Eu falo isso muito com a ferramenta Eu Sou, que a gente fez, né? A gente fez no final da palestra. E eu acho ela incrível. Eu uso há mais de 6 anos essa ferramenta comigo. Só que eu falo, não é pra você chegar na frente do banheiro e ler. Eu sou linda. Sem nenhum sentimento, nenhuma Aí você vai parecer uma boba alegre lá, gritando. E alguém na rua vai chegar e falar, ô, eu sou feia. Aí você vai dizer, já era.
ferrou pra mim. Acabou todo o Você tem que viver o processo. Então, funciona muito. Mas você tem que se provocar o tempo todo. Você tem que olhar o tempo todo. Você tem que fazer daquilo a tua rotina, a tua prioridade. Eu acredito tanto que funciona que as circunstâncias fizeram com que eu chegasse até você para que você pudesse realizar o que você já estava transmitindo, as ondas, a vibração e Com etc. certeza. Acredito muito nisso. E eu me lembro de como se fosse ontem. Você acredita que eu já visualizava? Eu falei, acredito. Acredita. Não, e foi muito engraçado, porque quando ela chamou, aí eu falei, aí a Fabi falou comigo assim, você manda os teus slides. Eu falei, slide? Tipo, era 2 dias, assim, né? Eu nunca tinha feito uma palestra, eu não tinha slide. Aí eu falei, claro. eu acho que eu vou dizer que não vai dar, que eu me enganei, troquei a agenda. Aí eu liguei pro meu marido, eu falei, então, amor, elas falaram que eu preciso de slide. Tipo, poxa, elas vão me entender, 2 dias não tem como fazer slide. Ele, da onde que não tem como fazer slide? Eu, não, é porque... Aline, pelo amor de Deus. Ele pensou, liga aí pro fulano, tal designer, pede ajuda pra ele. Eu, meu Deus, mas o que eu vou falar pra elas, Rogério? Ele falou assim, cara, conta a tua história. Você acha que o que você sabe, todo mundo sabe. Mas quando eu tô com os meus amigos, eu vejo o perrengue que a mulher deles passa. Aline, você tem que começar a abrir a boca e falar. É isso, aí eu falei, então tá, vou contar a minha história. E foi isso que aconteceu no foi uma dia. aula. Não, foi uma aula, né? Todo mundo ficou assim... Ainda mais as mães, né? Porque eu acho que a mãe é uma classe que se une, né? Porque acho que compadece. Dói, Nós não mesma somos coisa, né? mães. Mas, assim, temos o desejo. Ser mulher é um preço caro. Ser mulher empreendedora é um preço caro. Ser mulher empreendedora e mãe é um preço alto. Sim, o meu maior medo hoje, assim, eu não sou... Tenho 30, fala 35, ó. Tenho 36 e, assim, tô no meu timing já de ser mãe, mas o meu medo... Sempre o medo foi esse, assim, sabe? Tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir viver sem trabalhar, eu também não vou o teu medo e o de muitas mulheres. E Acabou. o meu era. E é isso, não é nem sabe? só pelo dinheiro, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma base familiar, mas não é isso. É você entender o porquê. Eu não consigo ver, tipo, a vida passando e tal. E não tô dizendo que ser mãe não dá um trabalho absurdo, mas eu preciso me sentir produtiva com o meu trabalho, apesar de amar. E até porque eu amo o meu trabalho, né? Mas é Então, possível. É isso. É possível. E aí, quando São eu umas lembro no adaptações. Magníficas que eu falei, caraca, é possível. É possível. E hoje tô vendo Sabe que é mais ainda. O que é engraçado? Que, assim, a mãe que trabalha muito, ela é tida como, tipo, ela é workaholic, ela não ama ser mãe. E eu vim de uma família onde a minha mãe é, até hoje, uma excelente mãe. Sempre foi uma excelente mãe. E quando eu nasci, nós somos em 3. Quando eu nasci, ela parou de trabalhar para cuidar da casa. Uma excelente dona de casa. Se eu liguei, eu tenho uma mancha na roupa. Mãe, como tirar? Põe limão, porque é água quente. Tá bom. Então, é excelente dona de casa. E aí, o que acontece? Eu tenho em mim o negócio do trabalho, de amar trabalhar. E eu tinha do que eu herdei da minha mãe, de uma excelente dona de casa, que cuida do marido, que cuida dos filhos e tal. E aí isso começou a me deixar confusa. Sim. Quando meu marido saía para ir para as reuniões, e eu tava com o Roger amamentando, assim, eu olhava para ele, que cansei de molhar ele de lágrimas, assim. E aí um dia eu falei assim, Deus, não me entenda mal. Não é que eu não amo isso daqui. Porque eu amo isso daqui. Mas o que está me gerando conflito é porque eu amo muito isso daqui. Mas eu também amo muito estar lá na empresa. Se me perguntassem, eu falo isso várias vezes, é 50-50. Não é, você ama mais o trabalho que os filhos, você ama mais os filhos que o trabalho. Eu falei pro meu marido, eu falei, assim, a minha sensação é assim, que sem o meu trabalho não sou eu, não é a Aline sem trabalho. Mas também sem a minha família, eu não sou nada. Então você tem que conciliar, né? Tem que conciliar. O segredo está em a sabedoria de conciliar as duas coisas. E eu passei por essa fase, né? No início fui muito assim, porque quando você fala tem que conciliar, e as mães, então eu tenho que dar conta, então eu vou. Eu vou fazer tudo. E aí eu já fui parar no hospital com burnout. Então, assim, você tem que saber conciliar, não é só concilia e vai, sabe? Você tem que entender. E aí, para isso é essencial você saber a sua essência, quem você é de fato, para onde que você está indo, qual que é o teu propósito, o que você quer fazer. Porque daí você começa a saber dizer não, porque não tem nada a ver, e dizer sim, porque você prioridades. Porque além de ser empreendedora, mãe, então você também tem que ser esposa, né? Total. E com criança pequena em casa, como é que foi essa transição, assim, de... Eu acho que melhorou muito, assim, a gente ficou muito mais unido, sabe? Eu acho que eu não acho que um filho segure um casamento, mas eu acho que existe lá em casa a gente fala que é o nosso time, então a gente tem um time. Sim. Somos nós 4 e a gente luta pela gente. Sim. Então a gente tem um propósito, eles entendem de uma forma muito clara isso, né? Eles sabem que eu trabalho muito
Eles, poxa, você vai fazer live hoje? Vai fazer a gente dormir? Eu falei, filho... Eu falei, não é a live, é a aula, né? Que eu tô dando de mentoria toda semana. Eu falei, filho, tem tantas mulheres que precisam de ajuda, às vezes mães de amiguinhos seus, para eles poderem ter a mesma educação, para eles poderem se desenvolver. A mãe tem que estar bem. Você não concorda com isso? Ah, então tá bom. Mas aí amanhã você vem... É a forma que você comunica isso, né? Exatamente. Tipo, não é um trabalho. Eu tô ali ajudando outras pessoas. Ele já olha e fala assim, caraca, minha mãe é minha heroína. Teve um dia que me chamaram na escola, que era dia da profissão, e aí perguntaram o que a minha mãe fazia. Live. E eles tinham que imitar. Ele pegou um laptop de coisa, ele ficava assim, né? E aí ele fazia, minha mãe transforma vidas com as artes marciais. Eu falei, é porque eles leem lá a missão da empresa. Aí Você eu vê falei, que legal. e aí a coordenadora me ligou, eu achei um barato. Ele falou que você transforma vidas e tal. Eu falei, que bom que ele isso. não... Ele entendeu, né, não também vê que é o que você um quis explicar. trabalho pra pagar conta, sabe? Foi a forma que você minha mãe já vai explicou. trabalhar de novo. É isso. Mas lógico que ele sente. Mas o Minotouro é seu parceirão, assim, super Ele é, mas incentiva. ele entrou num processo assim como eu. Ele não era. No meu primeiro filho, eu juro pra você, não era pra gente estar casado. Porque foi guerra. O primeiro filho é assim, você tá conhecendo a criança. É como se fossem dois estranhos. Sim. Sabe? Você pegar eu trazer uma menina tcheca e botar pra morar com você num apartamento aqui. Ela não fala a sua língua, tá? Não, tô falando de criança, tô falando de uma mulher da mesma idade que a sua, dentro de um apartamento trancado. Não, eu tô aqui no Big Brother, ele tem um monte de briga. Você confinou, dá ruim. Casamento, amigas que dividem apartamento. Sim. E aí vem uma criança que ela não sabe comer, respirar, comer no banheiro, não sabe nada. Ainda depende você de também não você. sabe E você cuidar, muito né? menos. Aí você fala, como é que eu faço? Tamo junto, parceirinho, também não sei. Tamo junto e tal. E aí o pai menos ainda, porque a mãe, ela não sabe. Mas ela intuitivo, dá né? o jeito dela porque ela sabe que ela precisa fazer aquilo. Eu falo muito, tem um vídeo que eu falo sobre propósito, que eu falo, poxa, por que a mãe, sabendo que com o peito esfolado, cansada, exausta à noite, por que ela levanta para dar o peito pro filho? Eu cansei de dar meu peito saindo sangue. Mas por que eu fazia isso? Porque eu sabia que o meu leite era mais saudável que o leite de lata. E que era minha obrigação eu tentar. E que tudo bem pra mãe que tentou e não deu certo e foi pra fórmula, não tem problema. Mas que eu tinha que tentar até a última gota. E eu fui. Então, isso é propósito. O meu propósito de alimentar meu filho era muito forte. Então, é isso que tem que se ter a clareza. O homem não tem isso, porque ele não participou do processo. A gente não fica 9 meses com a criança na barriga à toa. É pra criar um relacionamento. Sim. É pra ele escutar vozes. É pra gente entender que vai vir alguém. Que a gente tem que se preparar. O nosso corpo muda. Então, pra gente é um pouco mais fácil do que pra eles. A vida deles continua. Sim. E essas divergências no começo foi muito desafiador pra mim e pro Rogério. Ele não entendia. Tipo, vamos fazer um curso, vai ter um curso lá, não sei aonde. O Roger tem 2 meses. Leva! Eu me disse, ele tem cólica. Aí daí, sabe? É tudo muito assim. Lado positivo, ele me encorajou pra muita coisa. Que certamente eu não faria. Certamente eu não faria. Exatamente. Por um outro ponto, eu tinha que equilibrar isso com ele pra ele entender que também não era do jeito que ele achava que era. Sim. Não é sabe? assim, enfia no braço, e vambora. vai, sabe? Então, foi toda uma... Esses dias eu tava vendo uma foto que a gente foi, eu fechei um trabalho pra ele em Teresina, e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço com o Roger? Ele falou, leva, tal. Era dentro de uma boate, tinha uma noite de autógrafos, assim, da empresa que contratou ele. E o Roger lá, dentro da boate, 2 meses. 2 meses, aí eu botava o peito pra fora, pra um canto, dava mamar, botava e ele dormia. E Deus me abençoou muito, porque assim, ele ficou quietinho, né? deu tudo certo e tal. É isso. Acho que Então, você passou essa tranquilidade, com certeza, durante a sua gestação pra ele, É porque né? não tinha outra opção. Não é isso. Você sabe quando você fala assim, ó, a única isso. forma que tem é essa. Não Não dá tem. pra entrar em pânico, É. porque vai ter que resolver. Mas falam que o pai só é pai quando nasce, né? A mãe não, né? Exatamente Vai por sentir o isso. tempo todo. Mas eu nem penso assim, eu acho que tudo é um processo, sabe? Ele viu o que eu fiz, ele viu o quanto eu me desenvolvi. Ele fala, cara, você se transformou assim como uma leoa. Quando veio o segundo,
tanto eu quanto ele, a gente já estava mais rápido. Sim. E aí ele começou a cair para dentro. Como a gente fez muitos cursos de neurociência Sim. e como que afeta as crenças na infância, Nossa, ele isso começou é muito legal, né? Todos os pais a deveriam fazer. participar mais. E aí ele começou a entender o quanto é importante ele também ajudar, ele também fazer as coisas. O quanto uma mãe que não tá emocionalmente bem pode explanar para tudo que é lado. Sim. Teve um dia que eu liguei para ele, isso eu acho que eu já tava com o Romero, não, eu tava com o Roger ainda. Eu liguei pra ele e falei, você tá onde? Aí era um final de semana. Durante a semana o Roger ficava na creche integral, e final de semana a gente ficava com ele sozinho, né? E da noite também, não tinha babá. E eu falei assim, você tá onde? Ele falou assim, eu tô chegando em casa do treino e tal. Aí eu já, queria eu treinar. Aí eu falei assim, você faz o seguinte, você vem logo pra casa. Eu vou deixar o Roger com você durante 2 horas. Eu preciso sair, sentar em algum lugar, tomar um café, comer um doce e voltar. É só isso. Tá bom. Ele falou, eu vou. Aqui, tá. Aí ele chegou assim, aí deixei tudo assim, fralda, limpinho, a mamadeira tá aqui, se precisar disso, se precisar daquilo, né? Deixei. Quando eu liguei o carro, foi a primeira vez que eu fiz isso assim, eu liguei o carro, Socorro, graças a Deus. acredito. Aí eu fui toda faceira, eu fui no Rio Design, sentei no lugar que eu gostava de tomar café, pedi um bolo, um café, fiquei ali, mas eu senti o gosto do bolo. Da liberdade, né? Eu mastigava devagar aquilo ali pra mim. Eu falei, mulheres precisam fazer isso. tempo. Sim. E aí eu criei uma rotina que toda sexta-feira eu tinha que sair com uma amiga. Eu tenho inclusive uma amiga minha, a Mona Lisa, ela tem a menina da mesma idade que o Roger, a Maitê, e a gente ia toda sexta-feira nesse mesmo lugar. Então a gente começou a fazer isso porque a gente precisa. Até porque você precisa entender que você não tá sozinha, que toda mãe que tem um filho naquela idade tá passando por isso. Senão você fica naquela bolha ali, você fala, cara, é só comigo, não é possível, eu que não tenho vida. E não é, né? Não é bem assim. Sim, É isso sim. mesmo. Eu acho que você tem que cuidar de Não, você. e essa troca é muito bom, né? Demais. Você saber que tem gente igual, né? Não tá sozinha Não tá nesse sozinha, time. não é só com você não tá sendo incompetente de não saber fazer Péssima alguma mãe, porque coisa. nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É isso que eu ia falar. Muita cobrança. E se você pudesse dar uma dica, assim, pra quem tá vivendo esse momento que você já viveu, que você já passou, o que você falaria? Calma, Respira. que tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Eu ensino várias formas de como sair, porque é uma turbulência. A sensação que eu comparo, eu nunca tive numa areia movediça, mas eu falo assim, deve ser assim mesmo. Que você tenta com toda a força do mundo sair e você não sai. Então, uma das coisas que eu sempre falo é procure ajuda, né? Eu precisei levantar a mão. Eu levantei a mão e falei, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui, o que eu faço? Eu acho que o pedir ajuda é o primeiro passo. Você querer sair sozinha, esquece. Esquece. Não dá. Eu tentei. Eu falo com total propriedade. Eu tentei sair sozinha e eu não consegui. E você conhece, até consegue no começo. Tipo assim, tô indo bem e tal. Daqui a pouco você cai. Porque você tá sozinha. Sim. Você precisa, Você né? precisa de dessa alguém rede de para te apoio. acompanhar. Alguém para a hora que você cair, não vem por aqui, vai por ali, que ali o caminho é mais curto, tal. E tá tudo bem, né? E esse é o papel da mentora, né? Você hoje É. como mentora, eu vi até um vídeo seu falando que o mentor é exatamente isso. Ele vai te mostrar um caminho que não é que seja mais fácil, mas você já trilhou. Então você sabe exatamente aonde passar, como passar. E eu acho que Exato. é isso hoje que você entrega no Metas, né? Isso. Que é no seu projeto. Fala um pouquinho pra gente brevemente. Isso. O Metas, ele, na verdade, ele nasceu em 2019. Com toda essa necessidade, eu tinha dado já a palestra. Eu falei, Rogério, poxa, Aline, você tinha que fazer alguma coisa para falar para mais pessoas. Porque toda reunião de amigos, as mulheres, os amigos dele, colavam em mim. Aniversário de criança, as mães vinham, como é que você faz? Me conta. Consultoria grátis. E eu super vá, né? E as minhas amigas, eu tenho paixão, que eu almoço às sextas-feiras, assim, de TVs. Da última vez foi muito engraçado. A gente estava no japonês e tinha pedido a conta e a gente começou, mas foi um assunto de empresa, né? E a gente falando de contratação, eu falei, não, você faz assim, ó, você tem que fazer assim, assim. Aí a minha amiga Débora assim, moço, cancela a conta. Vai que ela tá falando de graça, pega o caderno. Então, assim, eu gosto, porque eu não acho justo eu ver alguém levar um tombo num lugar que eu sei que a pessoa vai cair. Exato. Sabe? Então, eu faço com o maior prazer. Só que eu faço como uma formiguinha para minha amiga, para a mãe dos amiguinhos, dos meus filhos. E eu falei, pô, se você pudesse falar para um monte de gente, que legal que ia ser, né? Imagina, que nem na palestra. Eu falei para um monte de gente de uma vez só. Claro. Podia Então, ajudar várias mulheres. Várias. E Então, com certeza assim, serão o stories transformadas, né? mesmo, quando começou a ter os stories, eu comecei a gravar, porque eu não tinha muita paciência. Eu vi que um monte de gente que eu não conhecia falava, nossa, eu tava com depressão pós-parto. Eu comecei a assistir teus stories, começou a me ajudar. Eu falei, oi?
Como assim? Então eu comecei a ter alguns sinais. E aí eu comecei a escrever o Metas, né? O que seria o Metas? Né? Que é o método de eficiência e transformação Aline Zermiani, que tem a ver com metas de meta mesmo, para onde você quer ir. E aí eu comecei a escrever, veio a pandemia em 2020, eu até tava com o pessoal para me ajudar, né, de marketing e tal. Aí eu falei, cara, veio a pandemia, as academias da nossa franquia toda fechada. Eu tava quase que 24 horas no ar, porque Dubai fica 7 horas a mais que a gente. Então eu acompanhava lá, acompanhava os Estados Unidos, acompanhava aqui. Eu não tava dando conta, eu falei, eu não vou conseguir fazer esse projeto agora. E eu botei na gaveta e fechei. E fechei mesmo. Eu falei, um dia, tal, volto aqui. E aí, esse ano eu falei, poxa, acho que, sabe, Deus vem me dizendo algumas coisas que eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho, vou inventar mais um negócio agora. Eu falei, não, eu vou começar a orar. Eu fiquei 4 meses fazendo oração. E numa palestra de Dia das Mães que a gente fez na academia, que eu fiz me doando para as pessoas que estavam ali, foi a virada de chave e nasceu o Metas. Então, no Metas eu falo muito sobre isso. É um caminho que eu já percorri. Eu não vou dizer assim, ó, faça desse jeito, mas eu vou dizer, eu fiz desse jeito e funcionou. Acho que é válido você tentar, porque eu já fiz o curso do fulano, do Beltrano, do Ciclano, peguei tudo que eles... O investimento foi alto, não foi barato. Você fez Tony Robbins. Né? Fiz Tony Robbins, fiz Paulo Vieira, nosso amigo querido, fiz vários. Juntei, li uma pancada de livros, assisti um monte de documentário, fiz um monte de ferramentas. Falei, cara, eu preciso entregar isso mais mastigado, porque não me deram mastigado. Sim. Sabe? O que eu não quero que elas passem é exatamente isso. Eu tive que gastar muita grana. O meu investimento foi muito alto. Eu já gastei muito dinheiro com curso. Pô, é caro. Esses cursos são caros demais. Caros mesmo. Foi coisa de mais de 100 mil, assim. Muito então, caro. assim, eu fiz muitos cursos, muitas mentorias, muitos grupos de mastermind, de não sei o que e tal. Foi uma imersão muito grande. Eu tenho que dar isso de uma forma mais simples, para ela entender assim, ó, faça isso. O caminho é esse. É esse. Até porque nesses cursos, você sabe disso, nem tudo que se fala, quando você dá o play, funciona. Verdade. Então, assim, às vezes eu pegava uma ferramenta, legal, funciona, porque o cara é empresário, isso que eu, ia dar o play. Não, mas peraí, eu tenho 2 filhos, o cara não tem a realidade de ter 2 filhos, não cabe. Eu vou ter que mudar isso daqui. Então, eu tive a mentoria, o Metas, ele é focado em entregar de uma forma mais simples possível isso para que essas mulheres se desenvolvam, que elas cresçam, que elas descubram o próprio caminho. Porque eu não tive a oportunidade de alguém me dar isso mastigado. E eu sofri na pele. O meu outro nasceu, né, o Romero, eu ia para os cursos, daí eu deixava o Roger na creche, eu ia para o curso, levava o pequeno com a babá, ficava do lado de fora, e toda vez que ele chorava para mamar, ela abria a porta, aí a sala inteira olhava para mim, com cara feia, eu saía lá, botava ele, encaixava, entrava com ele encaixadinho e continuava assistindo ele mamando. Aí, dormiu, eu ia lá, entregava para ele. E por que eu vou fazer uma mulher ficar 6 meses num curso desse se eu sei os pontos principais do que tem ali para entregar para ela? Que realmente dá certo. É algo focado em resultado. Então, Exatamente. Se a mãe, a mulher hoje quer resultado, ela pode fazer o Metas que se ela ela vai quer sair conseguir. de onde ela tá. Brilhar, né? E eu vou te falar, tenho 2 que não são mães que estão na minha mentoria. Eu tenho 2 que não são mães. Não, porque e a Camila já quero. E a Natália, elas não são mães e estão com a gente. Eu fiquei surpresa, porque eu achei, né, que as pessoas se identificariam mais por ser Fato mãe. da maternidade. Ela não, eu tô me preparando, porque aí quando eu for, eu já sei como é que eu vou fazer. Então, a ideia é você não querer viver o que você está vivendo hoje. Eu quero mais. Mas a minha vida tá ótima. Tá, mas tá ótima, você quer ficar do jeito que você tá? Ou você quer mais? Sabe? Se você quer mais... Sabe por quê, Dani? Assim, nós fomos feitas para viver uma vida incrível. Deus fala isso, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? E aí você aceitar, você não ter essa vida incrível... Tem alguma coisa errada. É isso que me incomodou quando eu vi o índice dos 50%. Tudo bem, 50% dá ruim. Mas tem 50% que funciona. E eu vou atrás do que funciona. Sim. De quem deu certo. Eu não vou ouvir o conselho de amiga, tal. Isso daí não. Pô, qual o caminho que ela conseguiu fazer? Qual foi a jornada que ela percorreu? Ela já percorreu a mesma situação que eu tô aqui? É olhar quem tá te dando esse conselho também, Exatamente. Né? Tem muito isso. Quando você vai pedir indicação de restaurante, por exemplo. Meu marido, ele é um cara 0 ligado a sabor. Ele come comida fria, se deixar ele comer comida vencida. Atleta, né? Qualquer lugar que tá, você vai comer na hora. E aí, no começo do casamento, eu fazia uau, e a comida vai esfriar, não sei o que. Ele engolia aquilo em segundos. Eu falei assim, você percebeu que tem um gosto adocicado? Ele, não. Eu vou pedir indicação de restaurante pra ele? Não dá. Não dá. É isso. Não. Você vai pedir indicação para quem a gente tem um casal de amigos que o cara adora descobrir restaurantes diferentes. Eu peço indicação para ele de restaurante. Então você tem que saber para quem que você está pedindo conselho,
né? Eu acho mãe tem experiência e eu acho que a experiência ela não substitui nada. A gente tem que ouvir quem tem experiência. Claro. Mas as coisas evoluem, graças a Deus, né? Sim, Tudo muda. sim. Entram novas verdades, novas mentiras, novos estudos, novas pesquisas. E a gente está aí para isso. Então, é acompanhar o que está acontecendo e ver se, de fato, a hora que dá o play funciona. Porque durante muito tempo eu escutei assim, né, amigas minhas falando, eu só falava, amiga, é cansativo, não sei o quê. E eu via elas acabadas, eu falava, gente, pelo amor de Não Deus, não quero quero isso isso pra pra mim. mim, não. É isso, né? Eu tô buscando a informação no lugar errado. Porque realmente são pessoas diferentes. Que não tiveram sucesso como mãe e profissional. Como profissional, né? Talvez são exatamente. ótimas mães, mas Sim, não conseguiram o excelente. profissional, estão Sim. frustradas. Aí você vai perguntar pra uma frustrada? É Você isso. tá perguntando pra pessoa errada. Eu saía e verdade. falava assim, pô, tá bom. Aí eu falava, não, mas o sorriso compensa. Eu falei, tá, imagino que sim, mas e aí? E a sua vida? E cadê, sabe? E, E tipo, muito se cuidar. comum E você essa- perder a identidade depois que você tem filho, entende? Exatamente. E essa É isso. culpa de, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu admiro muito, que ela tem gêmeas e que eu sempre... As gêmeas dela estão no meu quadro de visualizações. Que são de placentas diferentes, mas são idênticos, parecidíssimos. E elas são super educadas, enfim, estão no meu quadro lá de visualizações. Ela, desde que as crianças são bebê, que ela sempre voltou a trabalhar, tem a rotina dela com o marido dela, viaja com o marido dela, porque eu tenho a mãe da minha filhada, ela tem 2 anos. Ela foi fazer uma viagem agora com o marido, levou a criança. Mas ela tem uma rede de pessoas que poderiam ficar. Não, mas ela não fica, ela tem 2 anos. Eu tenho essa minha amiga desde que as crianças têm meses que ela viaja com o marido. Ela é mulher também, acima de Exatamente. ser mãe. Exatamente. Mas rola essa culpa, né? Não, ele não vai conseguir viver sem mim. Como que você consegue fazer essa desassociação, né? Do sou mulher. E isso é diário, né? Isso é diário. As pessoas às vezes olham pra mim e acham que eu sou... pra É, ela já nem tem mais esse problema. Fácil, Exatamente. molezinha. A gente olha e fala, Ela tem a "Ih, solução que para bom, tudo." Pra tudo. Diário, diário. Eu acho que isso é um exercício igual e treinar todos os dias. Você vai ter que fazer esse exercício todos os dias. Então, se deixar, engole. Por isso você tem que ter o seu tempo organizado. Porque se deixar, engole. Se eu deixar o meu trabalho, só me engole. Não posso, nem entro no assunto de filhos. O meu trabalho, se deixar, eu viro noite. Eu adoro, eu amo meu trabalho. Eu viro noite. A aula, nossa, é de 9 às 11. Aí eu saí 11h44 da academia que eu gosto de fazer do escritório e tal. Eu falei, poxa, mas não dá, eu gosto. Tô ali, as meninas estavam ali, a gente tava no time, né? tava com uma troca. Então, eu acho assim, que se você não se organiza, sim, vai engolir. Porque é normal, Sim. entendeu? Só que quando tem essa situação, você acaba causando disfunção em outras coisas. E aí, onde às vezes o marido se sente abandonado. Sim. Aí eu volto a falar, né? Espaços não ficam vazios, não ficam. Não ficam. Sim. Sabe? Na empresa, teve um dia que um funcionário meu, eu promovi ele e ele falou assim, eu preciso que você me apresente, né? Como líder, como superior, porque só assim a galera vai me obedecer e tal. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Nunca o Rogério Nath Nogueira falou assim, olha, essa é a nossa líder e vocês têm que respeitar franqueados, vocês têm que respeitar a Aline. Eu fui mostrando serviço e resolvendo problemas. E quando eu comecei a resolver problemas, as pessoas vêm até mim porque sabem que eu resolvo. Então, assim, a CEO, isso veio agora, o cargo, né? Mas as pessoas me reconhecem como líder, porque sabem que eu resolvo. Então, é a mesma coisa. Dentro de casa, se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer. Sim. Certamente, eu poderia no meu time, quando eu comecei a me destacar como líder, ter alguém que tinha o cargo. Sim. Só que eu comecei a mostrar que eu era mais eficaz do que quem tinha o cargo. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, primeiro você mostra o que você resolve, depois as pessoas vão te respeitar por isso. Ninguém respeita por imposição. Olha, você tem que me respeitar porque eu sou seu chefe. Cara, é horrível isso. É horrível. É horrível. As pessoas, eu respeito ela porque eu sei que é ela que está aqui Sim. todo dia, ela que resolve os nossos problemas. Então, a mesma coisa acontece em casa. Né? Ele não me vê como mulher. Mas será que você está se posicionando como mulher dele? Será que você está se posicionando como mãe do seu filho? Ele não gosta mais de mim, ele só quer saber da babá. Sim. Quanto tempo você passa com ele? Quanto tempo a babá passa com ele? Né? Exatamente. Então, é o como você se posiciona. Eu acho que tudo na vida, isso serve para tudo. Eu faço uma associação muito assim o tempo todo, do pessoal para a empresa. Aham. Porque para mim é a mesma coisa, são Sim. processos, você tem que ter propósito, você tem que se posicionar. Uma empresa que não se posiciona no mercado, ela não consegue saber quem é o cliente dela. Sim. Sim. Porque aí vende tudo. Fica batendo cabeça. né, Eu o tempo vendo todo. para quem? Para todo mundo. Aí vem tudo que é tipo E aí de não vende pra cliente. ninguém. Aí ela não consegue direcionar o marketing dela para as pessoas certas, ela não consegue direcionar o atendimento, o produto ou o serviço que ela tem para as pessoas certas. Sim. Agora, se você sabe para quem que você quer vender, fica muito mais fácil. Isso acontece dentro de casa. Se você não se posiciona como esposa,
o espaço vai ficar vazio. Sim. Outra coisa, ou alguém vai se posicionar. Então, acho que isso é extremamente importante, né? E fazer esse trabalho diário todos os dias, né? Sim. Porque as pessoas acham lá assim, cheguei onde eu quero. Ótimo. Tá, mas e aí? E o resto, né? Vamos ter que isso aí. continuar, tem que manter isso todos Não os tem dias, fim, né? né? Não tem fim. Até porque são igual filho. A minha mãe fala, nunca mais vou dormir, assim. Você nunca mais vai dormir depois que tiver filho. A não Não, e eu ser... acho engraçado, eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, que é igual quando a pessoa diz, eu queria tanto ter o corpo sarado. Aí alguém chega e fala assim, mas você vai ter que malhar. Aí a pessoa, Não, vai ter que aí não. malhar? Ué, então assim, né, eu quero sair, eu não dou conta da vida, eu quero aproveitar mais o meu tempo. Ok, você vai ter que parar agora e organizar. Aí eu vou ter que fazer essa tarefinha de casa, eu vou ter que fazer isso mesmo. Então não quero mais. Então, amiga, fica onde você tá. É isso. Fica onde você tá. Tem E que é estar ruim disposta. ficar onde a gente tá. Não, a zona de conforto, ela é ótima. Mas Ela é não te leva a gostosinha, mas lugar ela é nenhum. ruim, porque daí você vai vai estar passa, sempre quando ali, você ó. piscou, passaram 10 anos, você, 10 anos que eu não estou fiz o que eu tempo, queria. né? na mesma função, no mesmo esquema, porque a zona de conforto, ela é... E o Perfeito. cérebro vai fazer sempre você se sentir confortável, ou seja, se Não, desafiar tá tudo diariamente. bem, Tá ótimo. É porque o seu marido não te ajuda, é porque você é mãe, é porque você tem filhos. E aí o tempo sabe? vai passando e nada muda. Teve uma vez que eu tinha tido o Romero e eu tava nesse ajuste de agenda. Toda vez que eu mudo a rotina, tipo assim, troquei uma rotina dos meninos, né? Que eu levo, busco eles. Aí eu tenho que ir pra minha agenda e fazer toda a reestruturação. E aí eu não tava conseguindo treinar. Passou assim, sei lá, um mês, eu não consegui treinar. Eu falei, não consigo treinar, não vai dar, agora não é o momento e tal. E aí eu tava falando com uma amiga minha, uma mega empresária, a Cris Arcangeli, não sei se você conhece. Maravilhoso. Eu falei, Cris, eu não tô conseguindo treinar. Ela falou, que hora você acorda? Aí eu falei, 7. Ela, Acorda assim. acorda às 5? Aí você treina, toma banho e vai. Eu, tão simples, né? Fácil, né? Tão simples. É isso. Aí, mas levantar. Mas é o que normalmente fala. sempre Mas, às pô, 5 da Mas manhã. nossa. 2 horas é dormir 2 horas. Entendeu? Então, assim, ela falou, acorda uma hora mais cedo, você faz o que você tem que fazer. E pronto, tá resolvido. Você almoça, você tira uma hora de almoço, pega uma hora do almoço, meia hora, você faz alguma coisa. Sabe? É você entender. Eu acho a coisa mais linda é você entender quantos minutos tem uma hora, quantos segundos tem um minuto. Você começa a ficar muito mais safa, assim. Sim, ter essa percepção do de tempo. Tipo, cara, também, né? vai dar tempo daqui, eu vou pra lá, pá. Tem uma metáfora que fala, né? Que todos os dias você tem... Aí conta todos os segundos disponíveis, como se Deus te desse aquele valor todos os dias. Você tem que gastar ele, porque no final do dia acabou. Acabou. Vai acabar de qualquer jeito. Vai acabar de qualquer jeito. Então, usa da melhor forma possível, né? Usa. E você sabe que uma das coisas de usar da melhor forma possível e que é muito comum e que eu vejo muito em todo mundo, inclusive em mim, é o medo, né? Tipo, o medo de usar. Sim. Mas aí eu vou? Será que eu medo vou de mesmo? arriscar, E se isso, e se aquilo? E nós não devemos ter o espírito do medo, né? Tipo, tem uma passagem, essa semana mesmo eu estava falando com as meninas, eu estava lendo a carta de Paulo para Timóteo e falava lá que Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu de equilíbrio, de poder e de amor. Então nós não fomos feitos para ficar paralisadas com medo. Não fomos, esquece, não foi feita para isso. O medo, ele existe como uma emoção. E ele é importante você ter o medo, porque é com medo que você tem prudência, né? Eu converso muito com meu marido sobre isso dentro do ringue, né? O lutador que ele não tem medo, ele acaba levando uma, porque ele baixa a guarda, ele vai para cima. Você tem que ter um pouco de medo. Né? Se você é confiante demais, você faz besteira. Agora, ele não pode te paralisar, ele não pode ser um espírito de medo, ele não pode ficar sobre você, ele não pode pairar sobre você, ele não pode de forma alguma te parar. Porque é por isso que eu falo, né? São mulheres imparáveis. Porque ele não pode te parar. Ele não pode te parar. Porque eu fiquei com medo de que, se eu fosse, medo é quando você envelhecer e você olhar pra trás e falar, por causa do medo eu não fiz o que eu tinha que fazer. Isso. O tempo é a coisa mais preciosa que eu acho que a gente tem, né? Total. Eu vi uma vez uma citação de Buda que ele falava exatamente isso, que o medo é a coisa mais rica que tem, mas é uma coisa que você não pode comprar. Então, assim, é realmente um valor que a gente não percebe. Não assim, volta. a vida passa e você não volta. Isso Então, aí. aproveita aí seu tempo, se dedica, vamos mudar, vamos fazer mentoria da Aline. Aline, existe alguma ferramenta que você pode dar agora e falar assim, olha, começa nessa ferramenta aqui que dá certo? Tem 2 e estão até lá no meu Instagram, é só baixar lá, gratuito, não precisa pagar nada, que é o Eu Sou, né? O Eu Sou é o que eu falei, tem até um vídeo explicativo, então é bem tranquilo, você pode entrar lá, baixar, lá fala sobre o quanto que isso vai te ajudar, para você saber quem você é e você começar a definir suas coisas, e ensina como que utiliza a ferramenta diária, né, que a gente fez na palestra, que é muito bacana. Vai lá, gente. E a outra, falando de tempo, a planilha da produtividade. Então, a planilha da produtividade, ela dá
Tipo, como que eu vou usar o meu tempo? Agora eu tô pensando aqui se a planilha da produtividade tá lá ou só tá na mentoria. Se não tiver, vocês vão lá e cobrem ela, tá, gente? Se não tiver, manda um direct e fala. O pessoal do marketing agora vai me matar, porque eu acho que é conteúdo da mentoria. Mas, enfim, eu sou está lá. Pede pra ela aí. Dica, manda um direct. Pede É muito boa, porque você aprende a entender como que você usa o seu tempo. Eu falo, é o extrato bancário do seu tempo. Isso. É o que você tá fazendo com ele. Né? É muito comum, às vezes, a gente quer comprar um negócio e, eu vivo sem dinheiro pra comprar. Peraí, deixa eu puxar o extrato. Aí você vai lá, iFood, Uber. Isso. Pô, peraí. É isso. Só com o dinheiro do iFood eu tinha comprava. dinheiro, mas você usou de outra forma. Não era prioridade. Aline, quero muito te agradecer. Imagina. Se você puder deixar um recado pra mulher e mãe, o que você falaria agora? Cara, tenha coragem. Seja forte e corajosa, porque tem sim como você sair da onde você tá, tem sim como você ser mais produtiva, você avançar. Então, o recado mesmo é seja forte e corajosa, eu consigo te ajudar. Se você entrar no meu Instagram com conteúdos gratuitos, coisas bobas, assim, de você ver um vídeo, ver alguma coisa, às vezes eu falo no Stories, com certeza vai contribuir na tua vida. Também tem várias ferramentas que eu disponibilizo lá. Então, é isso. É seguir em frente, não fica parada, não deixa o medo te paralisar, porque você nasceu para ser abundante, você nasceu para ter uma vida incrível. Então, isso que eu acho que é o que mais fomenta, é as mulheres a caminharem. Eu vou deixar o Instagram da Aline na descrição desse vídeo. Show. E quero dizer que eu vou fazer um Obrigada. Magníficas esse ano ainda, que a Aline estará lá. E aí vocês vão ver o que é a energia dessa mulher aqui com a mulherada. E foi uma Legal. aula aqui, Não, né? uma aula. Agora estamos mais produtivos. Mais produtivos. Já vou comprar mais post-its, mas antes eu tenho um antes, Então, um passo a pré, passo, um passo a passo. Eu te passo aqui de off. Em off. Obrigada, Muito Aline. obrigada mesmo. Obrigada, Fiquei muito foi feliz com o incrível. seu convite, Foi com você ter incrível. aceitado o nosso convite. Você é maravilhosa, inspiradora. Que você não pare, porque eu tenho certeza que muitas mulheres precisam muito de tudo que você fala. Continua, que a sua jornada é linda. Obrigada, mesmo. obrigada. Parabéns. Obrigada e A sucesso gente para amou. vocês aqui. Obrigada. Estúdio top Venha mais demais. vezes, venha Com mais vezes, certeza, tá estarei super convidada. aqui. Com certeza. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. gente. Tchau, tchau.